Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Esse é o versículo para memorizar de 1 Coríntios, capítulo 14, na nossa lição da Escola Sabatina desta semana, que vem trazendo como tema dons espirituais. E nós não podemos começar sem antes pedir a orientação de Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Rogamos a Ti para que envie o Teu Santo Espírito para que nos ensine a completa e plena compreensão das Tuas Sagradas Escrituras, Tua mensagem daquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer que nós aprendamos. É o que Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa é uma curiosidade minha, acredito que seja uma curiosidade sua também. Como será que era o culto da igreja de Coríntios? Uma igreja que era rica em dons espirituais. Eu pergunto a você, qual a finalidade, qual o objetivo dos dons espirituais na igreja? Será que os dons espirituais nos quais Paulo faz uma lista em 1 Coríntios, no capítulo 12, será que esses dons eram apenas para a igreja do primeiro século? Será que se encerrou lá? Ou será que esses dons ainda estão disponíveis para nós hoje? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6 ao 8, que diz assim. Não sei qual que é a sua versão. A versão que eu estou usando é a versão NVI, que diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo já está falando da segunda vinda de Cristo. Versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim. Falando de quem? Dos dons espirituais. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dons espirituais, eles permanecem na igreja até o fim, até a segunda vinda de Cristo. Qual a finalidade, qual o objetivo Deus estabeleceu? Deus concedeu os dons à igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude. Qual o objetivo dos dons espirituais? Preparar a igreja para o seu ministério, para o cumprimento da missão e para manter os membros da igreja unidos na fé. Esse é o objetivo dos dons espirituais. Eu gosto da versão NVI, mas eu gosto de ler também outras versões que nos dão um compreendimento melhor das Escrituras. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Visto que o objetivo dos dons é preparar os membros da igreja para cumprir a missão, então esses dons, eles estão disponíveis para nós hoje e ficará até a vinda de Cristo, até a segunda vinda. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 9 e 10, que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, falando dos dons. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, Cristo, então o que é em parte, ou seja, os dons, será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, Cristo vier, os dons deixarão de cumprir a sua missão. Mas o que permanecerá? Versículo 13 do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Fé e a esperança andam juntos com os dons, mas quando Cristo vier, os dons deixarão de cumprir a sua função, porque Cristo já voltou, mas a fé, a esperança, o amor permanecerá. E falando dos dons, nós sabemos que há diversidades de dons. Paulo comenta isso em 1 Coríntios capítulo 12. Por exemplo, capítulo 12, versículo 1 diz assim: quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está dizendo à igreja de Corinto
E a respeito dos dons espirituais, eles não deveriam ser desinformados ou ignorantes. Eles deveriam ser conhecedores. E aí no versículo 4 ao 6 ele diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Aqui Paulo enfatiza que há vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há vários tipos de funções, mas o Senhor é o mesmo, falando de Jesus Cristo. E aí ele menciona Deus também. Veja que a Trindade está em atuação, porque mesmo sendo pessoas diferentes, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, eles atuam num mesmo propósito. Assim também há variedades de dons espirituais, mas o objetivo dos dons é um só: o cumprimento da missão e a propagação do Evangelho. Que há vários dons de várias formas diferentes e que a igreja não recebe o mesmo tipo de dom. Cada um recebe um dom diferente para atuar conforme o ministério que Deus lhe colocar, que Deus lhe instruir a trabalhar na missão. E uma coisa nós devemos deixar bem claro: dom espiritual não é dom natural. Tem pessoas que têm o dom natural, que já nasceu com esse dom e acha que esse dom é o dom espiritual, o dom que o Espírito Santo lhe concedeu, mas não é. O dom natural é a capacidade que alguém tem de fazer bem algo, mas o dom espiritual é a capacidade de fazer bem algo com objetivo espiritual. E também temos que deixar bem claro que o dom espiritual não é o fruto do Espírito, porque o dom espiritual tem a ver com aquilo que eu faço. O fruto do Espírito tem a ver com aquilo que eu sou. Então muitas vezes pode ser que alguém faça uma confusão achando que o dom espiritual é a mesma coisa que os frutos do Espírito. Agora Deus concedeu os dons para capacitar os santos para o cumprimento da missão, a propagação do Evangelho e anunciar a volta de Cristo. Agora, como que eu sei como encontrar o dom no qual Deus me concedeu para a propagação do Evangelho, para o cumprimento da missão? A palavra de Deus, ela está em conjunto com os dons espirituais, visto que os dons é para capacitar os santos, os membros da igreja, para o cumprimento da missão, a propagação do Evangelho. A palavra também tem a mesma função. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que a Escritura, ela também tem a função de preparar o homem para a justiça de Deus, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Veja, a missão e a propagação do Evangelho, o anúncio da volta de Cristo, ela não é uma boa obra? Na igreja de Corinto, nós percebemos que a igreja era rica em dons espirituais. E havia membros que tinham os dons de profecia, o dom de falar em línguas, mas algo ainda estava faltando na igreja. Paulo sempre batia nessa tecla: a união da igreja, a unidade por meio da diversidade. Tome cuidado para que você não faça uma confusão, pensando que a lição está falando de diversidades, falando sobre dificuldades, porque a palavra diversidade é um pouco parecida com adversidade. A diversidade significa conflitos, problemas, mas diversidade significa variedades, multiplicidade, ou seja, falando dos dons, dizendo que há vários dons de várias formas diferentes. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. No capítulo 12, versículo 25, Paulo também reforça a mesma coisa. Diz assim: a fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Paulo estava extremamente preocupado com a unidade da igreja. A igreja estava rica em dons espirituais, mas não havia união entre eles. E Paulo usa a metáfora do corpo. No decorrer da lição, nós vimos que ele usou várias metáforas, mas ele usa mais
a metáfora do corpo humano. Como que é o corpo humano? É só olhar para você mesmo. O nosso corpo, nós temos vários membros e todos contribuem para o mesmo propósito. Os pés dependem dos olhos para que possam pisar no lugar certo. Assim, os olhos não tocam em nada, mas dependem das mãos para tocar. Havia na igreja de Coríntio aqueles irmãos que se achavam superiores aos outros. E Paulo reforça, não, vocês não são superiores, vocês dependem uns dos outros para servir ao propósito de Deus. Então vamos imaginar o seguinte, se você perder o seu dedo mindinho do pé, a princípio parece ser inferior, mas vai fazer muita falta. Agora vamos para um âmbito mais profundo, um âmbito de amputação. Se você perder uma das pernas, você vai sentir muita falta. Então Paulo quer ensinar à igreja de Coríntio que por mais que haja diversidade de dons entre eles, nenhum deles deveriam se achar superiores a outros irmãos, mas sim, eles unidos deveriam servir para o mesmo propósito. Nós temos também que ter em mente, muitas das vezes, o ego, o orgulho, pode se sobressair por causa dos dons. Vamos supor que uma pessoa tenha o dom da palavra e pregue muito bem, mas pode ser que o orgulho chegue nesta pessoa e ela passe a pensar que ela é boa demais e por isso ela tem o dom de pregação. E começa a se achar superiores aos outros irmãos. O ego, o egoísmo, passa a falar mais alto. Mas quando tem a simplicidade e a pessoa reconhece que o dom que ela tem não é dela, mas foi Deus a quem a concedeu, então ela não se achará superior, mas perceberá que ela necessita de outro irmão para ajudar no propósito da missão. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa ela tem o dom de cativar a pessoa, mas não tem o dom de ensinar. Mas, por ela ter o dom de cativar a pessoa, ela cativa essa pessoa e leva alguém que tem o dom de ensinar. Aquele que tem o dom de ensinar vai ensinar a pessoa que foi cativada pelo outro irmão. Veja que um depende do outro para a propagação do evangelho e para servir o propósito de Deus. Assim como o corpo humano é um órgão vivo, a igreja também é um órgão vivo que necessita um dos outros para servir no propósito de Deus para cumprir a missão. A igreja de Coríntio, pela diversidade dos dons que tinha e pela falta de unidade, Paulo vai ensinar a eles um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A lição falou algo muito interessante sobre o amor. O amor não é apenas mais um dom entre muitos. É o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito final. Paulo diz que ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que tenha o dom de profecia e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serve. Paulo estava ensinando para a igreja de Coríntios, ainda que eles tivessem todas essas diversidades de dons, se não tivessem amor uns pelos outros, de nada valeria os dons que eles tivessem na igreja. Se eu tenho o dom de falar, de pregar a mensagem de Deus, se eu não tiver amor, de nada serve. Paulo está dizendo que a igreja de Coríntios, se ela não tiver amor com os dons que ela tem, ela vai se vangloriar, vai se orgulhar, achando que os dons são natural da igreja. Mas os dons são dados por Deus, e é isso que Paulo quer ensinar para mim e para você hoje. E agora no versículo 4 em diante, Paulo vai caracterizar o amor de forma que o amor não é somente algo que sentimos, mas é algo que nós colocamos em prática. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão
as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Ainda que nós tenhamos todo o conhecimento do mundo, e ainda que nós venhamos a ter vários dons, dom de falar em línguas, dom de profecia, se não tiver amor, nada me servirá. O amor permanece para sempre, como diz Paulo. Mas todas essas coisas chegarão ao fim. Ou seja, todos esses dons, um dia, vai ter o seu cumprimento, seu propósito, vai ter fim e não será mais útil, como nós já vimos no começo. Porque aquele que é perfeito virá, e quando ele vier, todos esses dons perderão a sua função. Porque o objetivo da missão de propagar o Evangelho e anunciar a volta de Cristo será cumprido com a segunda volta de Cristo. Eu quero concluir aqui com vocês essa parte da lição com mais um versículo. João capítulo 13, versículo 35, que diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão que eu e você somos discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. A lição reservou um dia só para o dom de línguas. Mas o que seria esse dom de línguas? Seria a capacidade de falar línguas estranhas, propriamente dito, nos meios cristão pentecostal? Será que seria uma língua ininteligível, onde se pronuncia algo que não entende? O dom de línguas mencionado por Paulo não se trata de uma língua ininteligível, mas se trata de outro idioma. Então, toda vez que a Bíblia, a palavra de Deus, se referir a uma outra língua ou a falar línguas, se está falando sobre falar em outro idioma. Por exemplo, na primeira manifestação dos dons de línguas em Atos capítulo 2, lá a capacidade que o Espírito Santo deu aos discípulos de falar em outras línguas foi a capacidade de falar em outros idiomas das nações que estavam lá presentes. Porque vamos analisar uma coisa: os discípulos eram todos galileus e nenhum dos discípulos tinha a condição de aprender outro idioma, mas o Espírito Santo lhes deu a capacidade de falar outro idioma, mesmo sem eles nunca terem estudado o idioma. E por que a necessidade do dom de línguas? Primeiro, nós temos que analisar uma coisa: a humanidade só falava apenas um idioma. E quando foi que isso mudou? Mudou justamente no acontecimento da Torre de Babel, quando as pessoas estavam todas reunidas, construindo uma torre e permaneciam ficar unidas ali. Mas o objetivo de Deus nunca foi esse, em que as pessoas permanecessem num lugar só. Deus orientou para que a humanidade povoasse a terra e se espalhassem pelo mundo inteiro. Então, Deus desceu do céu e confundiu a língua das pessoas lá na Torre de Babel. Antes da Torre de Babel, as pessoas falavam apenas um idioma. Mas a partir do momento da Torre de Babel, em que Deus desceu e confundiu as suas línguas, a partir dali, então, começou a se distribuir as línguas entre eles. A partir da Torre de Babel, ninguém falou o mesmo idioma. E aí as pessoas começaram a se juntar. Você que fala o meu idioma, você que me entende, começaram a se unir e se espalharam a partir de então. Então agora, para se falar do Evangelho, para se falar de Deus, é necessário o dom de línguas, para que então, quem nunca ouviu falar de Deus, ouça. E Paulo fala que o dom de línguas, ele tem que ser acompanhado pelo dom da interpretação. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, que diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas. Veja que traz variedades de línguas, ou seja, variedades de idiomas. E ainda outro, interpretação de línguas. Ou seja, vamos mudar aqui, em vez de línguas, vamos colocar a outro, interpretação de idiomas. Ou seja, a tradução do idioma. Então veja que o dom de línguas, o dom de falar outro idioma, tem que ser acompanhado com o dom de tradução, para se traduzir a língua que está sendo falada o Evangelho. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 5, olha só o que vai dizer. Paulo falando: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem.
quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Veja que o dom de profecia é para a edificação da igreja. E Paulo fala que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Mas o dom de línguas, ele só passa a se tornar maior do que o dom de profecia quando há interpretação da língua. E quando há interpretação, a igreja é edificada. Vejamos no capítulo 14, versículo 26 até o 28, que diz sobre o dom de língua ser acompanhado da interpretação. Isso se tratando da ordem no culto na igreja. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, ou no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se o dom de línguas tem que ser acompanhado por um intérprete, é óbvio que Paulo está falando sobre o dom de falar em outro idioma, mesmo que nunca tenha estudado sobre esse idioma. Porque me parece que a igreja de Corinto estava tendo um problema justamente sobre os dons de línguas. Eles estavam falando mais e diminuindo o dom de profetizar. E por isso que Paulo fala que o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas. Mas, porém, o dom de línguas passa a se tornar maior do que o de profetizar quando acompanhado da interpretação. Porque quando tem a interpretação, é para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E Paulo ainda orienta a igreja de Corinto: vocês que falam em línguas, se não tiver intérprete, fique calado e fale consigo mesmo. Vamos supor uma situação aqui no Brasil. E vamos supor que eu fale alemão e eu vou à igreja. Mas na igreja que eu vou, todos falam o português e ninguém fala a minha língua, o alemão, e eu quero falar. Mas se não há intérprete lá na igreja que entenda o alemão, eu devo ficar calado e falar comigo mesmo. Porque eu falando comigo e com Deus, Deus vai me entender claramente. Porque Deus entende todos os idiomas, porque foi Ele quem distribuiu os idiomas lá na Torre de Babel. Mas ainda há alguns que dizem que esse dom de línguas que Paulo está falando não é falar sobre outro idioma, mas falar a língua dos anjos. Meu querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se o dom de línguas que Paulo está falando, vamos supor que seja a língua dos anjos, se é a língua dos anjos, me diga um momento na Bíblia em que um anjo falou e ninguém entendeu. Todas as vezes mencionadas na Bíblia em que um anjo veio do céu para falar com alguém, falou num idioma em que a pessoa entendeu. Por exemplo, quando o anjo veio anunciar o nascimento de Cristo, veio falar com Maria, será que ele falou um idioma que ela não entende? E eu pergunto a você, qual a necessidade de falar em outra língua em um ambiente onde todos falam o português claro? Olha o que Paulo diz no versículo 18 do capítulo 14. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Veja que o próprio Paulo, ele tinha o dom de línguas. Ele falava várias línguas. Como ele disse no versículo 18 agora. Ele disse que prefere falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 palavras que ninguém entende. No versículo 10, Paulo fala também no capítulo 14, ele diz assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Saiba que todas as vezes quando a Bíblia fala sobre o dom de línguas, saiba que ela está falando sobre idiomas e não uma língua ininteligível. A lição também veio falando sobre o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Profecia ou profeta, ele nem sempre vem acompanhado de prever o futuro, mas sim de passar uma mensagem e orientar como viver no presente. Por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 32, diz assim, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras.
Veja que o texto não diz que eles preveram o futuro ou falaram algo que ia acontecer. Mas eles eram considerados profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Às vezes, quando falamos em profeta, automaticamente a nossa mente já pensa em algo como relacionado a futuro. Alguém vai prever o futuro. Mas não necessariamente precisa prever o futuro. Mas um profeta, ele tem a função de encorajar e trazer uma mensagem para os dias atuais, orientando como viver no presente. E eu gosto muito de profecia. Eu sou apaixonado pela profecia, principalmente quando se trata de história, porque nós vemos na história a história do homem escrita por Deus antes mesmo de acontecer. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aqui nesse versículo, Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar para os seus profetas. Eu digo a vocês que todos nós temos um profeta nas mãos, a Bíblia. Para que profeta melhor do que a palavra de Deus? A Bíblia já tem todas as revelações de Deus para nós. Tem revelações sobre o passado, de como nós devemos aprender com o passado, com o que aconteceu com Israel, para que possamos viver no presente, para que nós não cometamos o mesmo erro que a igreja do passado, Israel, cometeu. A Bíblia também fala, a palavra de Deus diz sobre o futuro, do que acontecerá, como estarão os dias quando estiver prestes à volta de Cristo. Veja, não seria a Bíblia um profeta? No livro de Apocalipse diz que a igreja remanescente, a igreja dos últimos dias, essa igreja teria o dom de profecia. Apocalipse 19:10 diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo, como você, e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja que Apocalipse fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E olha só o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, a igreja dos últimos dias, ela terá como evidência o espírito de profecia. Nós que pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos o espírito de profecia. E nós vemos isso na pessoa de Ellen G. White. Alguns criticam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que a igreja tem doutrinas fundamentadas nos escritos de Ellen White. Mas meu desafio a você é encontrar na Igreja Adventista uma doutrina que é baseada nos escritos de Ellen White. Eu afirmo a você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem nenhuma doutrina fundamentada nos escritos de Ellen White, mas todas as doutrinas que tem na igreja é fundamentadas apenas nesse livro, na palavra de Deus. Alguns podem dizer que nós guardamos o sábado por causa de Ellen White, mas eu digo a você que nós guardamos o sábado por causa da palavra de Deus. Nós lemos Ellen White e vamos à Bíblia ver se o que ela escreveu está de acordo com a palavra de Deus. E se estiver de acordo com a palavra de Deus, então nós faremos. A própria palavra de Deus, ela nos ensina como avaliar um verdadeiro profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18 nos dá uma dica de como avaliar um profeta. Se alguém que se diz profeta falar algo em nome de Deus e aquilo não acontecer, esse falou com presunção. Ele não é um profeta. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim: Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser,
Vamos seguir outros deuses que vocês não conheçam e vamos adorá-los? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Veja, se alguém surgir dizendo ser profeta, falando algo em nome de Deus, e não estiver de acordo com a palavra do Senhor, esse não é profeta. O verdadeiro profeta, ele tem que anunciar a mensagem e ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 20. Respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se aquele que se diz profeta não falar de acordo com os mandamentos e a palavra de Deus, esse não é profeta. A vida do profeta, ela tem de estar de acordo com a palavra de Deus e os mandamentos. Aquele que se diz profeta, se a vida dele não estiver de acordo com o livro sagrado e os mandamentos de Deus, esse não é profeta. Jesus também falou que os falsos profetas, eles seriam reconhecidos pelos seus frutos. E isso também se aplica aos verdadeiros profetas. Então veja, quando nós aplicamos esse conhecimento na vida de Ellen White, nós reconhecemos que Ellen White, ela era uma verdadeira profeta. Porque a vida dela condizia com os escritos da palavra de Deus e os mandamentos de Deus. E o que ela escreveu está de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que os dons nos quais Paulo listou, profecia, dom de línguas, mensagem, pastores, mestres, todos estão disponíveis para a igreja. E nós devemos buscar com dedicação cada um deles. Se você não sabe qual é o seu dom, busque na palavra de Deus e Deus revelará a você. Os dons estão disponíveis para nós, como igreja, usufruirmos, para que a missão seja cumprida e a propagação do Evangelho pelo mundo inteiro aconteça. Eu e você apenas devemos buscar os dons com dedicação e seguir a orientação de Paulo, porque devemos buscar os dons, mas devemos buscar pelo amor. Porque de nada me adianta ter o dom de profecia ou o dom de falar em línguas. Se eu não tiver amor, de nada me servirá. Eu preciso ter o dom do amor em mim, para que eu possa pôr em prática o amor para com o meu irmão. E assim, Deus me revelará o dom ao qual Ele me concedeu, para que eu possa fazer o trabalho e cumprir a missão de propagar o Evangelho para as pessoas. Esse foi o nosso estudo da lição. Eu aguardo você para a próxima lição.